Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver aqui o exercício 48 do capítulo 25 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. Vamos para a leitura do enunciado, gente. O enunciado é o seguinte. A figura mostra um capacitor de placas paralelas com área das placas A igual a 5,56 centímetros quadrados e uma distância entre as placas D igual a 5,56 milímetros. A parte da esquerda do espaço entre as placas é preenchida por um material de constante dielétrica K1 igual a 7. A parte da direita é preenchida por um material de constante dielétrica K2 igual a 12. Qual é a capacitância? Então vamos para as informações que o exercício deu. Com muito cuidado nós vamos grifar algumas coisas aqui para poder resolver este exercício. Tá? Então a gente sempre faz detalhado, são exercícios que poderiam ser resolvidos bem rápido, mas vamos resolver ele de forma detalhada como todos os outros. Olha o primeiro cuidado que eu vou ter. A área está em centímetros quadrados. A distância está em milímetros. Então já tem uma sopa de letrinhas aqui e vou passar tudo para o sistema internacional, que vai ser metros quadrados para a área e metro para a distância de separação entre as placas. A segunda coisa muito importante que ele fala para mim, vamos grifar de outra cor, é que o capacitor é de placas paralelas. Placas, não falou plana, mas são planas, tá? Placas planas paralelas. Isso é muito importante. E finalmente, uma outra coisa importante é que estas placas são preenchidas com material de constante dielétrica. Então, tem um dielétrico entre as placas. E são 2 dielétricos entre as placas. Tudo bem? De posse dessa informação, vamos tentar escrever mais ou menos nas mesmas cores que estão ali. Só não vou ter o amarelinho, tá? O amarelinho vou substituir por outra cor. Mas, capacitor de placas planas. Como é que eu calculo a capacitância de um capacitor de placas planas? A capacitância genérica aqui, tá? De um capacitor de placas planas é igual a constante dielétrica dele, o K, né? Isso aqui é um K, muito parecido com a nossa letra K, só que em grego, K, epsilon 0, a equação, gente. Estou colocando a equação. Epsilon 0, a área do capacitor genérico, vou chamar de A' aqui, tá? A', sobre a distância que separa as placas do capacitor. Vamos botar um sobre mais bonitinho aqui, sobre a distância que separa as placas do capacitor. Então, esse é genérico. De onde saiu esta equação? Pessoal, dá uma olhada nos vídeos de teoria que a gente tem. Ficar só no exercício também não dá. A gente viu isso na sala de aula para algumas turmas, outras nós estamos aí com esse vídeo gravado das teorias. Sem teoria a gente não faz nada, lembra disso. Então eu estou usando a teoria que eu já passei para vocês para resolver aqui os nossos exercícios. O que eu tenho que prestar muita atenção aqui? Olha aqui para mim agora, hein? Este capacitor aqui, ó, o formato dele, deste capacitor ter sido dividido em 2 partes de dielétrico, toda vez que ele estiver neste formato que eu coloquei aqui, que o texto colocou para a gente aqui, a gente vai considerar que são capacitores distintos. Este é um capacitor e este aqui é outro capacitor. Então eu tenho na prática aqui 2 capacitores e toda vez que eles estão ligados neste formato, eles estão ligados em paralelo. Então, pessoal, este formato que eles estão aqui
indica que são capacitores em paralelo. Então, vamos escrever aqui. Importantíssimo isso aqui, gente. Tem que saber distinguir se eles estão ligados em série ou em paralelo. E neste formato, este é um formato clássico de ter capacitores em paralelo. No nosso caso, são 2 capacitores em paralelo. E se os capacitores estão em paralelo, como é que eu calculo a capacitância? Vai lá na nossa teoria e vocês vão ver que a capacitância equivalente de um capacitor em paralelo é a soma dos capacitores, ou seja, somar a capacitância do capacitor 1 com a capacitância do capacitor 2. Está na teoria, não deixem de ver a teoria. Então, eu vou usar esta equação aqui de cima, ó, esta equação que eu estou rabiscando aqui em cima agora, para o capacitor 1, para este capacitor, e vou usar aquela equação que está circulada ali para o capacitor 2, de forma que eu possa resolver isto aqui. É isso que ele me perguntou no exercício. Bem simples, é isso que ele perguntou. Então, vamos lá, vamos escrever essa equação de novo aqui, só que já substituindo C1 e C2, por quanto esses caras valem, pelo menos em letrinha por enquanto. Então, a capacitância total vai valer capacitância do capacitor 1. Como é que eu calculo a capacitância do capacitor 1? Vai ser K1, que multiplica o ε0, que multiplica a área do capacitor 1. A área do capacitor 1 é A sobre 2. A sobre 2, está aqui. Tudo isso dividido por distância que separa as placas desse capacitor 1. A distância que separa as placas dele é D. Nota que é uma divisão de fração, eu tenho um A sobre 2 aqui, dividido por um D aqui embaixo. É uma divisão de fração, gente. Então, nós vamos melhorar isso na linha de baixo, tá? Mais a capacitância do capacitor 2. O que muda? O kappa. Porque o capacitor 2 tem uma outra dielétrico chamado K2. K2 que multiplica ε0, tá aqui, que multiplica. A área dele é a mesma, A sobre 2. De novo vai ter aquela divisão de fração, tá bom? A sobre 2. Tudo isso sobre, vamos fazer bonitinho aqui, a distância que separa esses caras, as placas desse capacitor, que também é D. Aqui. Professor, eu vejo um monte de coisa em evidência. Sim, tem um monte de coisa em evidência. Vamos colocar essas coisas em evidência. Já vou fazer a divisão de fração, tá? Disso aqui, ó. Vou fazer essa divisão de fração aqui. Vou escrever esses termos tanto aqui quanto aqui, ligeiramente diferente, mas nota que eles estão em evidência. Então, esse termo que eu circulei está em evidência e o ε0 está em evidência. Eles repetem as duas parcelas da direita ali. Então, vai ficar assim, ó, ε0 que multiplica A sobre, vamos botar um sobre bonito de novo aqui, sobre, opa, não pegou? Vou botar um sobre bonito aqui de novo, sobre 2D. 2D por quê, professor? Por causa da divisão de fração. Vocês têm que saber fazer isso. Vamos fazer isso com cuidado, tá? Presta atenção. Facinho para algumas pessoas, um pouquinho mais chatinho para outras. Cada um no seu tempo. Isso aqui. Isso aqui multiplica quem? Quem não ficou em evidência, obviamente. Quem que não ficou em evidência? K1 mais K2. K2. Opa, tenho todos os números para substituir aqui com muito cuidado. Qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? As unidades, certo? Então, vamos tomar bastante cuidado com as unidades. Eu vou deixar essa transformação de unidades para vocês. Já vou apresentar um número transformado aqui para todos vocês. Vamos fazer de outra cor aqui. Vai ficar
assim, ó, substituindo o número. A capacitância é igual a epsilon zero. Quanto que vale o epsilon zero? 8,85. É uma constante, né? Vezes 10 a menos 12. O valor do epsilon zero é este. Tá aqui. Vezes a área. A área é 5,56 centímetros quadrados. Quando eu for passar isso para metros quadrados, vai dar 5. Essas transformações façam vocês para pegar a prática. 5,56 vezes 10 a menos 4. Sim, vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tudo isto dividido pela distância que separa as placas. Vamos botar no sistema internacional também, tá? A distância que separa as placas é de 5,56 milímetros. Então, tem um 2 ali, ó. 2, né? Este 2 aqui. 2 vezes a distância que separa as placas. 5,56. Vamos passar milímetros para metro, vezes 10 a menos 3 metros. Tá aqui, vamos melhorar esse 3, vezes 10 a menos 3 metros. Tá aqui. Vezes quem? O valor do K1 mais o valor do K2. O K1 vale 7. O K2 vale 12. Gente, agora é só a calculadora e mais nada. Então, foi um exercício que eu precisava fazer uma interpretação relativamente simples, lembrar qual era a equação das placas planas e paralelas e saber que esses capacitores estavam em paralelo. A capacitância em paralelo é a soma. Pronto, acabou o exercício. Coloque isso aqui na calculadora e vocês vão achar um valor aproximado. Eu sempre coloco aproximado aqui, porque não trabalho com bilhões de casas depois da vírgula, nem deve, né? Este cara vai valer 8,41. 8,41 vezes 10 a menos 12 farad. 10 a menos 12 farad. Ou seja, 8,41 picofarad vai ser a capacitância equivalente deste capacitor aí que foi dividido ao meio com constantes dielétricas diferentes. Tá? Então, toda vez que eu dividir um capacitor neste formato que está apresentando na figura, eu considero que tenho 2 capacitores, 3, quantos capacitores forem ligados em paralelo. Lembrando da teoria, o exercício fica bem tranquilo agora. Então, dessa forma, a gente aqui encerra o exercício 48 do capítulo 25. A gente se vê em um próximo exercício.